Oi, gente, bom dia. Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto da Bíblia muito, mas muito especial. O meu nome é Israel e vem aqui comigo analisar o assunto do vestuário, do regime alimentar também. A harmonia que a temperança e a saúde têm com o vestuário adventista. Olha só. Primeiro vamos analisar. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 3, no versículo 6 e 7. Olha só o que diz. Gênesis 3, 6 e 7. Abram comigo a Bíblia. Gênesis 3, 6 e 7. Olhem só. 3, 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao marido, que comeu assim como ela. Então foram abertos os seus olhos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ou seja, eles cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Então já interligaram já aqui o regime alimentar e o vestuário. Já foram interligados, né? E depois disso, olha só o que diz o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, né? Página 21. Livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 21, diz o seguinte: deve-se obter conhecimento quanto ao comer, beber e vestir-se, da maneira que seja preservada a saúde. Então, gente, aqui está falando diretamente aos adventistas do sétimo dia que deve-se ter conhecimento quanto ao comer, beber e vestir-se, de maneira que a saúde seja preservada. Olha só o que continua dizendo o Conselho sobre o Regime Alimentar, página 39. É importante que os pastores deem instruções com respeito à vida de temperança. Devem mostrar a relação existente entre o comer e trabalhar, descansar e vestir-se e a saúde. Então, tem uma importância extrema. Deus dá uma extrema importância, segundo o que diz o Espírito de Profecia. A luz sobre a alimentação e o santuário. Isaías, livro de Isaías, no capítulo 2, no versículo 5. Isaías 2:5, aqui. Livro de Isaías, no capítulo 2 e o versículo 5. Olha só o que diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, quando nova luz for apresentada ao povo, não rejeitem. Aqui é o que está dizendo o texto. 2:5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Olha só o que diz aqui, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 49, olha aqui. Aqueles que, tendo tido luz sobre a questão de comer e vestir-se com simplicidade, em obediência às leis morais e físicas, ainda deixarem a luz que lhes convém, que lhes indica o dever, fugirão ao seu dever em outras coisas. E agora aqui o livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 72, olha aqui, Quem num caso vira as costas à luz, endurece o coração para desconsiderar a luz em outros casos. E continua: quem viola obrigações morais e questões de alimentação e vestuário, prepara o caminho para a violação das exigências de Deus com respeito a interesses eternos. Então, gente, isso daqui é muito forte, esse texto. E chegamos no terceiro tópico. Terceiro ponto: o regime alimentar e o santuário. E o vestuário, me enganei. E o progresso espiritual. Marcos capítulo 5, no versículo 15. Marcos, livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos capítulo 5, no versículo 15. Olha só o que diz: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, e vestido em perfeito juízo, e temeram. Sabe? Então, aqui fala da importância do vestuário, né? Depois, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 57. O comer, o beber e o vestir, todos têm ação direta sobre o nosso
com o nosso progresso espiritual. Então todos, o comer e vestir-se, tem ação direta sobre o nosso progresso espiritual. Conselho sobre regime alimentar, página 62. Olha só o que diz: irregularidade no comer e no beber, e a maneira imprópria de vestir-se, torna depravada a mente, corrompe o coração e leva os mais nobres atributos da alma em escravidão às paixões sensuais, aos desejos mundanos. Então, gente, a irregularidade no comer e no beber e a maneira imprópria de vestir torna comumente depravada. Torna a mente depravada. E continua. Mensagens escolhidas, volume 3, página 244. O vestuário extravagante, a exibição de correntes de ouro e rendas aparatosas é uma clara indicação da cabeça fraca e coração orgulhoso. Então, o vestuário extravagante, pomposo, chique, o vestuário extravagante, a ambição de correntes de ouro e as rendas aparatosas é o quê? É uma clara indicação da cabeça fraca e coração orgulhoso. E diz que, e a Bíblia fala que o orgulho é pecado, né? Quarto ponto. Comer e vestir como sinal do fim do mundo. Mateus 6, 25. Leiamos. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Olha só o que diz. Portanto, isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestuário? Então, quer dizer, a gente não pode ficar se preocupando. Aqui ele não está dizendo para as pessoas, aqui ele não está apoiando o nudismo, né? Muitos usam esse texto para dizer que ele apoiava o nudismo, mas ele não apoiava o nudismo, não, de jeito nenhum, ele não apoiava. O que ele está querendo dizer aqui, olha, é que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, quanto pelo que haveis de vestir, nem quanto ao vosso corpo, ou pelo que haveis de vestir, porque não é a vossa vida mais, porque não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Então quer dizer, não importa se você está com uma roupa simples, mas se você tem um coração santificado, é isso que importa para Deus. E continua. O 6, 25 e agora o versículo 31. Vamos ver o que diz. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Então nós não podemos nos preocupar. Eu vou na festa tal, eu vou me vestir com a roupa tal. Não é assim que está dizendo, sabe? Comprar roupas para aquela ocasião. É isso que a Bíblia está indo contra. Agora capítulo 24, versículo 38 de Mateus. Capítulo 24, Mateus 24, versículo 38. Olha só o que diz. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então isso daí é orgulho. E agora o 39, olha só o que diz. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, gente, no fim dos tempos será semelhante aos dias de Noé. Assim como o vestuário tinha apostatado na época de Noé, o vestuário tem apostatado hoje. Continuaremos. Leamos o que diz o livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 61. Cristo nos apresenta algo mais elevado com o que nos ocuparmos do que meramente com o que comeremos, ou com o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Comer, beber e vestir-se são levados a tais excessos que tornam-se crime e estão entre os pecados mais em evidência nos últimos dias e constituem um sinal da breve volta de Cristo. Gente, é interessante demais. Então, comer, beber e vestir-se são levados a tais excessos que se tornam crime e estão entre os pecados em mais evidência nos últimos dias e constituem um sinal da breve volta de Cristo. Então, comer, beber e vestir-se eles estão dando tanta importância a isso que isso tem se tornado um pecado.
tem se tornado um pecado isso. E continua. Ó, e ela faz menção a Deuteronômio 22:5 e Apocalipse 21:8. E depois tem um livro aqui, olha. OC, página 427. Há uma crescente tendência de as mulheres serem em seu vestuário e aparência tão semelhantes ao outro sexo quanto possível, e de confeccionarem seu vestuário muito semelhante ao do homem. Mas Deus declara que isso é o quê? Abominação. Então, não tem essa calça masculina, calça feminina, isso é abominação. Ó, Conselho sobre Regime Alimentar, página 119. Olha só o que diz. Prevalece a ignorância sobre esse assunto. Enquanto a luz está brilhando em torno deles, no que respeita à maioria, sua principal preocupação é: que comerei, que beberei e com que me vestirei? Então, hoje tem dado muita importância, né? Nisso, que comerei, que beberei ou com que me vestirei. Ó, quinto ponto, o vestuário e o alimento de João Batista. Mateus capítulo 3, no versículo 4. Mateus 3, 4, olha só o que diz. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em redor dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E agora o capítulo 11 de Mateus, no versículos 7 e 8. Olha só o que diz. Capítulo 11, nos versículos 7 e 8. Capítulo 11 de Mateus, versículos 7 e 8. Olha só o que diz. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. E os reis naquela época eram como? Apostatados. Então vejam, não podemos nos vestir pomposamente. Olha aqui, o Conselho sobre Regime Alimentar na página 90. Olha só o que diz. Caso nos vestíssemos com trajes simples, modestos, sem atentação para modas, caso nossa mesa fosse em todo tipo provida com alimento simples e saudável, evitando-se de todos os luxos e toda extravagância, isso mostraria o santificante poder da verdade e exerceria notável influência sobre os incrédulos. Então, o vestuário nosso tem que ser uma lição, assim como foi o de João Batista, sabe? Ó, parte 7, a causa das doenças. A causa das doenças, quais são? Êxodo 19, no versículo... Êxodo capítulo 19, no versículo 10. Vamos ver. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, no capítulo 19. Êxodo 19, 10. Êxodo 19, 10. Olha aqui. Opa. Êxodo 19, 10. Olha só o que diz. Ó. E disse também o Senhor: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Então veja só. O que o Senhor disse a Moisés? Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Muito importante esse texto, muito forte. Ó, no capítulo 23 também diz o seguinte, no capítulo 23, no versículo 25, olha só o que diz. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu os tirarei do meio das vossas enfermidades. Então, servindo ao Senhor, Ele vai nos dar pão e água e roupas, né? Roupas que agradam a Ele, não as roupas pomposas. Olha só o que diz agora. O livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 122. Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela concupiscência. Não, pela condescendência, me enganei. Pela condescendência consigo mesmas. Não têm vivido segundo as leis naturais ou os princípios da estrita pureza. Outros têm desconsiderado as leis de saúde em seus hábitos de comer e vestir, de comer e beber, vestir ou trabalhar. Então aqui muitas pessoas chamam sobre si a doença quando eles não têm vivido segundo as leis naturais ou os princípios da estrita pureza. Então Deus não quer ficar doente. Deus diz que é pecado claramente em toda a Bíblia. E o Espírito de Profecia esclarece o assunto. Ó, o 8º ponto,
comer do maná escondido e vestir de vestes brancas. Apocalipse 2:17. Livro de Apocalipse, último livro, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei de comer ao maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém o conhece, senão o que o recebe. Então aqui está falando que aquele que vencer os prazeres do mundo, o vestuário, andar diretamente vestido, decentemente, mulheres decentemente vestidas, homens devidamente vestidos, eles vão receber uma pedra branca com seu nome e vão comer na árvore da vida e vão viver para sempre nos céus. Amém? Agora o capítulo 3, versículo 5 para encerrar. Olha só o que diz. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Então, aqui está dizendo que o que vencer vai ser vestido de vestiduras brancas e vai viver eternamente. Por isso, minhas irmãs, deixem de se vestir desse jeito, da maioria, assim. Porque a serva do Senhor nos diz que a maioria não é a que vai se salvar, mas sim a minoria que vai se salvar. Então, minhas irmãs, eu espero que tirei muitas dúvidas. E a série continua. A série sobre o vestuário, ela continua. Esse foi a primeira parte, o regime alimentar e o vestuário. A segunda parte vai ser lançada e será 2 decisões em favor da saúde. Te espero aqui. E agora, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Compartilhe, curta, né? Para que possamos levar a mensagem do terceiro anjo com maior força e mais força. Porque o braço direito da mensagem do terceiro anjo é o quê? A reforma de saúde. Que possamos, né, com a força de Deus, largar dos costumes mundanos. Tendo dito isto, eu vou encerrando por aqui. Até mais e tchau.